Nesta cidade de Minas Gerais, em 1940, chegou um francês alto, de olhos azuis, que costumava atravessar a cidade em seu cavalo Osvaldo. O nome do cavalo era uma homenagem a Osvaldo Aranha, que o presenteou ao francês. O francês alto, de olhos azuis, veio para o Brasil, desiludido com os rumos da Europa antes da Segunda Guerra Mundial. Nesta cidade, o francês alto, de olhos azuis, comprou uma fazenda de 450 mil metros quadrados chamada Cruz das Almas, disposto a criar gado, e fundaram a colônia francesa. Coisa de louco! O grande concurso, O Inferno é o Limite, de arte do artista, dá um cacho de banana nanica aos que acertarem as nossas questões patafísicas. Pergunta de hoje: quem era esse francês alto, de olhos azuis, e que cidade era essa? Plástica, mania cênica, cônico, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. Não. Stefan Zweig não era francês, era austríaco. E Petrópolis não fica em Minas Gerais. Não. Otto Maria Carpeaux não era francês. Esse sobrenome francês ele inventou, afrancesou seu sobrenome alemão Karpfen. E nunca foi a Minas Gerais, nem nunca criou gado. Não. Rouanet, criador da lei Rouanet, não é francês. Não. Zinedine Zidane dá cabeçada, mas nunca criou gado. Não. Patativat do Assarré não era francês. Não. Jean-Paul Sartre não era alto nem tinha olho azul. Chega! Como ninguém acertou, quem foi o francês alto, de olhos azuis, que veio morar numa cidade mineira em 1940? E que cidade era essa? Ninguém vai levar esse cacho de banana nanica. Logo... O francês que se autoexilou no Brasil, desiludido com os rumos da Europa do pré-guerra, foi o grande escritor Georges Bernanos. E a cidade mineira, onde ele viveu, Barbacena. Lá escreveu alguns dos seus famosos livros. Dizem que alguns capítulos nas mesas do antigo café colonial, onde era conhecido como Seu Jorge Francês e onde, segundo mais línguas, tomava umas cachaçinhas. Vamos a Barbacena, ao encontro de loucos. Não daqueles seres iluminados que alcançaram uma medida de humanidade além da nossa compreensão. E cuja memória está reverenciada nessa casa, o Museu da Loucura. Vou ao famoso espaço mutante que existe nos subterrâneos da Lapa, dedicado a loucos em geral, para encontrar outros loucos de Barbacena. Na verdade, outra louca, Regina Bertola. A louca da Regina Bertola fundou, em 1980, um grupo de teatro em Barbacena com artistas que decidiram não deixar a cidade, mas também não aceitar os limites da província. Um sonho louco naquele momento. E que hoje, passados 35 anos, é uma história maravilhosa. Os santos dos hospícios de Barbacena provavelmente protegeram a sua loucura. Posso entrar? Claro, a casa é sua. Maria, os donos são vocês. Gente, atores, atrizes, diretoras. É nossa toca, né? É a toca, né? Eu dirijo o mesmo elenco, o mesmo grupo, há 35 anos, né? E a gente é um grupo de repertório
A gente tem sempre 8 espetáculos que pode circular. Então, para a gente sobreviver, a gente sempre foi um grupo viajeiro, né? Porque a gente é um grupo profissional há anos. A gente é anterior ao Ministério da Cultura, não é as leis de incentivo, não. São 35 anos. Nossa. Um tempo, né? Antes do Ministério da Cultura, antes é Aparecido. Antes é Aparecido. Que, por sinal, pôs uma pedra fundamental lá em Barbacena para construir um teatro, que continua pedra até hoje. Vou assistir a peça ali na pedra. Vocês podiam fazer uma peça com a pessoa sentada na pedra. Então, Ponto de Partida faz um teatro de arte há 35 anos. Faz um teatro. Engraçado que quando a gente nasceu como um movimento cultural, depois virou um grupo de teatro. Mas quando Era um movimento... Porque Barbacena é muito bem localizada, né? Ele é entre Rio e Belo Horizonte, não é tão longe de São Paulo, e tudo passava por ali, né? Tudo. Os grandes espetáculos, os shows, e ninguém ficava. E aí a gente começou a pensar, gente, nós temos 2 opções. Nós vamos passar a vida inteira reclamando que a gente mora num lugar que não acontece nada, ou nós vamos fazer acontecer. É isso. E a gente resolveu fazer acontecer, né? Então a gente começou para movimentar a vida cultural da cidade, né? Então a gente levou em Barbacena, estava falando desde Paulo Gracindo, a Fernanda Montenegro, a Cacá Carvalho, a Sérgio Brito, a Natália, grandes montagens do teatro brasileiro, né? Todos os grandes cantores, de Alceu Valença, a Chico Buarque, a MPB Clado, Dori Caymmi, e orquestras, e intelectuais para conversar, né? Tem uma parte de fazer acontecer, que é a minha parte, né? E a gente sabia que tinha que criar um público. Se você tivesse necessidade de assistir teatro, né? Como você tem necessidade de conversar, de beber um vinho. E a gente entendeu isso muito cedo, que o nosso maior cúmplice seria o público. Por isso que a gente fazia coisas diversas, né? Para atrair. E a gente tinha uma coisa engraçada, vendia ingresso de mão em mão, Aderbal. Já chamando como ponto de partida. E outra opção que a gente fez quando a gente virou um grupo de teatro é que eu queria fazer um teatro na minha língua, sabe? Eu sou do interior, eu queria fazer um teatro que tivesse esse cheiro, o cheiro da nossa gente, sabe? Esse som longe de serenata, de boi, de congado, sabe? De história contada no burralho, né? E dessas histórias que vêm de além-mar. E meu pai tinha uma biblioteca imensa, aquelas histórias fantásticas, e eu queria fazer teatro, porque eu acho que teatro é história com gravura, né? Então eu queria fazer aquele teatro todo desenhadinho. E isso foi uma decisão do Ponto. A gente faz um teatro inspirado no povo brasileiro, né? Na cultura brasileira, não para ser regionalista, né? Para ficar olhando e cheirando o próprio umbigo, né? Mas para ver o mundo do lado que a gente está. Né, assim, porque eu não tenho outra forma de ser original a não ser dando o meu próprio ponto de vista, né? Que não é o último, nem será nunca, né? Tem uma coisa ótima disso que você diz com o próprio nome do grupo, que, por exemplo, quando vocês fundaram, era a vontade de, como você disse, de fazer acontecer um movimento que não existia. Então, é ótimo que esse primeiro movimento se chame Ponto de Partida. Tão bonito quanto é que ele tenha continuado como chamado Ponto de Partida. Que aí cola com o que você disse agora, que, a meu ponto de vista, nunca é o último, nem vai ser. É sempre um ponto de partida. Sempre. A gente teve que inventar toda uma forma nova de produção, né? A gente foi começando parar de trabalhar aos poucos, e quem trabalhava sustentava quem tinha parado, sabe? Até que todo o grupo se manteve, né? Teve condição de se manter só fazendo teatro. E isso, até hoje, nós somos assim, nós somos um grupo que faz tudo, né? O ator vai atrás de patrocínio, faz prestação de conta, faz relação com o patrocinador, o outro faz produção gráfica, o outro faz desenho gráfico, o outro cuida das relações, o outro cuida... Então, quando a gente sobe em cena, não é só o espetáculo que está lá, né?
tem toda essa vida que sobe em cena com a gente junto. Bom, mas vocês têm, às vezes, umas parcerias que aí também ajudam. Por exemplo, eu vejo o Sérgio Brito, conviveu algumas vezes com vocês, não é isso, Sérgio? A história do Sérgio é incrível. Imagina, um grupo lá do interior de Minas. Você não podia ser bom, você tinha que ser ótimo. Não tinha jeito. Então a gente começou a escolher quem que a gente quer que vai nos formar. Acho que o primeiro foi o Sérgio Brito. E meu ex-marido foi assistir o Sérgio, ele estava fazendo não sei o que no Teatro dos Quatro, e falava assim, Sérgio, você tem que ir em Barbacena fazer uma oficina. Eu falei assim, menino, não sei nem sei onde que é Barbacena, quanto mais eu vou lá fazer uma oficina. E ele foi 1, 2, 6, acho que 10 vezes. Na 10 vezes o Sérgio falou, eu vou! Mas eu vou falar uma coisa, eu vou sair daqui, eu saio daqui às 11 horas, nós vamos entrar no carro. A hora que eu chegar lá, eu quero o elenco no palco fazendo espetáculo. Eu falei assim, ok, isso é mole para nós. E a gente estava fazendo Drummond, que é um espetáculo que pôs a gente nacionalmente, mas que começava com o elenco recebendo as pessoas. E tava um frio, Ederval, mas um frio. Esse homem chegou lá... Barbacena. 3h30 da manhã, e o elenco estava assim, com aquelas roupas de renda, de seda pura, assim, impecável na porta do teatro, recebendo o Sérgio. Seja bem, 3h40 nós começamos a fazer o espetáculo da manhã. Esse homem ficou tão comovido que ele chorava. E depois disso, a gente nunca mais se separou, né? Eu acho que a geração deles, tanto a Fernanda, que ficou com a gente também 10 dias, a Natália, eles tinham na gente um pouco dessa nostalgia do teatro de grupo, sabe? Assim, a gente devolvia essa alegria, esse prazer, né, de estar fazendo em grupo. Nós escolhemos mesmo. Quem que era o melhor de luz que a gente achava? Jorginho de Carvalho. Aí era o Jorginho. Agora um outro, Cacá Carvalho. Tem que ser. E isso foi muito rico na nossa vida, né? Ao mesmo tempo que a gente teve esse convívio, eu tive um convívio muito grande com os escritores, né? Porque a gente fez muitas adaptações e muitas... Eu trabalhei muito com dramaturgia em cima de grandes escritores, né? Então a gente conviveu com Jorge Amado, com Manuel de Barros, né? Com Bartolomeu, com Adélia, muito, muito de perto. Assim, na prática, por exemplo, com Manuel de Barros. Com o Manuel foi lindo. A gente fez um espetáculo que chamava Tiara Histórias de Amor, que é uma coisa incrível, porque era a obra do Manuel de Barros e a música do Chico Buarque. Parecia impossível juntar. E aí eu comecei uma correspondência com ele, sabe? Quando eu chamei para ele assistir a estreia, ele falou assim, eu carrego correntes de ferro pela minha idade que eu tenho. Eu falei assim, poeta, vai, mentira, não é isso. Mas aí teve, por acaso, assim, coincidiu do encontro de escritores em Belo Horizonte e ele falou que só iria se o espetáculo que fosse o nosso. Então, olha que incrível, nós conseguimos tirar o Manuel de Barros lá dos confins dele, com a Marta, com a esposa, e ele foi assistir. E ele ficou, assim, emocionadíssimo, porque ele falou assim, Regina, como que eles riram? Eu não sou divertida. Eu falei assim, como não é? Não tem nada escrito que não seja seu. E a Adélia foi assistir comigo uma que eu fiz dela, que chamava História de Mulheres. E ela assistiu um ensaio e falou assim, posso assistir o outro ensaio? Eu falei, claro, imagina. Assistiu o outro ensaio. Quero assistir o outro ensaio. Pode vir. Ela assistiu. Aí ela acabou e falou assim, Regina, eu não acredito. Todas as palavras que estão aí são minhas. Todas. Eu tenho, agora que eu já assisti, todas. Mas não fui eu que escrevi essa história. Falei, claro, essa história fui eu. Aí a gente falou em palavra, mas você também tem uma convivência forte com a palavra cantada. E aí eu falo dos seus parceiros compositores e do, digamos, mais marcante no trabalho do ponto de partida, que é o Milton Nascimento. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra.
Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Talvez seja a música, não sei, não sou antropóloga, mas o fio que costura esse país diverso, né? Essa colcha de retalho, esse mosaico que nós somos, né? Então, a gente entrou de cara com a música. Tanto para pesquisar, né, a música, essa música do Vale do Jequitinhonha, a música do Nordeste, a música dos Rincões, como os grandes compositores brasileiros. E a gente se preparou muito para tomar posse dessa música, né? Aprendeu a cantar, a gente tem músicos mesmo no elenco. O primeiro musical que a gente fez chamava Beco, a Ópera do Lixo. Foi o nosso grande sucesso, assim. Fizemos o Beco, depois fizemos um outro espetáculo para ir para Angola, que chamava Travessia, que eu fazia só com objetos de trabalho, enxada, vassoura, ancinho. E a gente fez a França com ele, fez Paris, nos 50 anos da Unesco. E a loucura das pessoas é que eles não acreditavam que se podia fazer um musical com aquilo. Eu falei, isso é um lençol? É. Isso que estava fazendo aquela percussão? É. E aí, numa época, o nosso patrocinador, que era a Telemig Celular Nave, falou, você quer fazer, Regina, você topa fazer um espetáculo juntando os meninos de Araçuaí, vocês, a obra do Milton? Eu falei, sim, claro. E o próprio Milton, eu falei assim, foi um encontro maravilhoso, porque era para ser, como é que eu vou juntar um grupo de meninos lá de Araçuaí, um grupo de teatro e o Milton Nascimento? Claro que tinha que ser pela mineiridade. Então, quem que eu vou pedir socorro? Aí o texto é Drummond. E claro que com uma voz daquela, não podia ter um solista, né? Então, as músicas pela primeira vez foram arranjadas para 4 vozes. O que ele ficou louco. A primeira vez que eu mostrei um aperitivo para ele, ele falou assim, tô dentro. Aí a produtora, mas você não tem jeito para ele, você não tem agenda. A agenda é minha, o que faço, ora? E ele foi para Barbacena, né, ensaiar. E ele acaba fazendo como ator, né? E se divertindo demais de fazer. E foi um espetáculo que era para fazer 4 vezes e ficou 4 anos viajando, né? E até hoje a gente faz pelo menos um por ano, porque ele pede, né? Ele liga e fala assim, ô Regina, nós não fizemos esse ano. É enorme, muita São gente. Os meninos de Araçuaí. São os meninos, o Ponto, uma banda de 5 músicos e ele. O ponto são quantos? Porque o ponto você conta como um só e o ponto, os meninos, o ponto. O ponto é louco. O núcleo de teatro, né, o núcleo fixo, que é quem move tudo, são 21. Só? Só, poucos. Que bom. E só falar uma coisa do Milton. E o Milton é um gênio musical. Aí você vê, ele não abre a boca, ele é gênio mesmo. Ele faz assim, e sai aquele vozerão. E o jeito que ele escuta tudo, sabe? Assim, ele escuta tudo, ele sabe falar assim, aquele menino lá não tá cantando lindamente, ou aquela nota não entrou. Que maravilha. Então foi muito rico na nossa vida. O Ponto de Partida começou como um movimento, virou um grupo de teatro e agora Voltou a ser. Você voltou a ser um movimento. Isso aqui, por exemplo, é de uma coisa de vocês que eu sei. Ah, isso é lindo. Isso é o último trabalho que a gente gravou com os meninos de Araçuaí. Eu gosto de mexer com memória. E esse foi uma pesquisa da origem da música brasileira. Então aqui a gente pesquisou, tem músicas indígenas, acalantos africanos, grandes músicos brasileiros, música do Vale de Jequitinhonha, porque a base era Mia Couto, do texto. Imagina. Aí, e o Pau Brasil, que gravou. Os arranjos são do Pau Brasil. Ficou muito lindo, porque o Pau Brasil deu uma outra sonoridade pra gente, sabe? Que a gente fazia muito violão e percussão, né? E aqui tem eles que você conhece, né? Brasileiríssimos, mas sofisticadíssimos, né? E depois, né, do trabalhão de fazer 4, esses 4 viraram o espetáculo que a gente fez agora no Rio, Presente de Vô.
Pois é, então a gente está falando dessa Desse expansão, foco, é. de ser de novo um movimento. Você tem os lugares, a ocupação, digamos, física de lugares abandonados na cidade. Você sabe que mineiro não fica doido, piora, né? E eu acho que eu sou da pior espécie. Da pior espécie. E viajando por esse Brasil, a gente conheceu uma quantidade de jovens talentosíssimos, né? Que acabavam virando dentista em vez de flautista, né? E aí a gente resolveu criar uma escola nos moldes da nossa formação, né? Em que os aprendizes acompanham os mestres. Então, todos os professores da Bituca, todos os mestres são músicos com carreira ativa, não tem nenhum professor acadêmico. E aí a gente tinha lá em Barbacena a primeira fábrica de seda do Brasil, onde que se instalou a imigração italiana em Minas, o trabalho feminino no Brasil. Lindos os casarões, uma área enorme, porque precisava plantar amoreira, né? Para o bicho da seda comer e fazer o fio. E foi desativado e aquela área começou a ser invadida, abandonada. E a gente falou assim, não vai dar, né? Nós vamos ocupar. E ocupamos, e a gente tem uma coisa muito forte, a gente convoca a cidade, sabe? E a gente fez uma convocação para a cidade, todo mundo, fizemos uma gincana enorme. E a primeira casa a gente reformou só com essa ajuda da cidade, né? Um trazia tinta, outro dava hora de serviço, outro trazia fio. A gente restaurou a primeira casa, reformou. Quando a gente entrou nessa casa, a outra do lado, que estava para uma oficina de placa de automóvel, mas não tinha nada a ver, uma carpintaria, começou a cair. O meu mestre de obras falou assim, Regina, não vai durar uma chuva, vai cair. Aí nós falamos, não vai cair, essa não vai cair, é nossa vizinha, né? Mas a gente restaurou essa casa, que é linda, enorme, instalou a Bituca, Universidade de Música, que é uma universidade profissionalizante. Ela forma músicos populares. Fizemos essa escola, a última casa estava ocupada pelo Detran, foi obrigada a sair porque começou a cair. O povo falou assim, não olha para lá não, Regina, pelo amor de Deus, chega de casa. Mas não demos conta, ocupamos a última, que vai ser a Casa Palavra, onde que tem uma biblioteca de troca, um bistrô. A área em volta tem Mata Atlântica e a área estava toda perdida. A gente fez uma parceria com o Iotim, uma barganha. Então eles foram com os paisagistas, com os jardineiros. A gente convocou 30 jardineiros em Barbacena. Em 2 semanas a gente plantou 20 mil mudas. Então tá com o jardim lindo e nós vamos devolver para o Iotim espetáculo, né? Essa ótimo. moeda Que vocês vão fazer lá em lá Iotim. no Iotim. Porque a gente já fez alguns, mas agora a gente está fazendo essa moeda essa de troca troca que está ótimo. E isso vai virar, a gente vai inaugurar em agosto a Estação Ponto de Partida, que vai ser um centro cultural mesmo, né? Esse trabalho, que é essa produção, que deixa essas marcas, como aqui do Pranhaterra. Pranhaterra. Esse é texto do Manuel de Barros. Esse aqui é o com o texto do Manuel de Não, Barros? não é o... Ah, tá. É um dos, a gente fez outro. Ah, tá bom. Pranhaterra. E esse é o Ser Minas, que é com Bituca. Esse é o... E como o espetáculo é todo feito com jornal, eu tenho essa mania, né? Cada espetáculo eu faço com elemento, né? Assim. Ele é feito de jornal prensado, tá vendo? Olha que legal. Regina, Só sei assim. de Araçuaí. O que nós fomos inventar esses meninos, gente? Vocês que inventaram esses meninos. Foram a Araçuaí, pertinho de... 1.000 quilômetros de diferença. 1000? E 30 graus de diferença de temperatura, porque a gente mora numa serra, né? 1.250 metros, faz 0 grau em junho. Lá faz 40 graus. Eu só me lembro coisas do frio inexplicáveis. Esses meninos são inexplicáveis. Assim, por que eles entraram na nossa vida? Então, até hoje, tem 16 anos que a gente está com eles. Os meninos de Araçuaí são 40. Ali do lado, né? Ali do lado. Eu vou para lá semana que vem selecionar pititinho, né? Porque eles crescem. Menino tem esse defeito, né?
igual bambu, né? Menino tem defeito, cresce. Ô, dó. Ô, dó. A gente tem que escolher muito bem aonde que a gente vai empregar a vida. Né? E é isso que eu faço cada vez. E eu te garanto que você vai empregar um bom pedaço de vida se você for lá no 60. Desculpe a ousadia, Tenho mas eu certeza. quero muito que você vá lá. Muito, muito. Tenho certeza. Você é um homem de teatro que nos inspirou sempre. O Drummond falou uma coisa linda. O país secreto onde ainda moram os meninos, né? Eu acho que a gente tem um pedacinho desse país lá que vale a pena você conhecer. É, com certeza. Obrigado, Regina. Obrigada a você. Bernanos disse de Barbacena: foi Barbacena que pôs o imenso país à altura da minha razão e do meu coração. Ele também disse uma vez que o pobre prefere um copo de vinho a um pão, porque o estômago da miséria necessita mais de ilusões que de alimentos. Um ponto de partida. O ponto de partida juntou tudo: o pão, o vinho e o circo. Em Barbacena, pondo o imenso país à altura da nossa razão e do nosso coração.